Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam se sentindo bem nessa sexta-feira à tarde. Quero agradecer pela oportunidade que Dr. Carlos está me dando de participar com vocês desse evento tão importante, né? A doutora Janice que me procurou, me convidou, a doutora Patrícia também, né? A Janice e a Patrícia, pessoas que já são pessoas bem familiares para mim, já nos vimos algumas vezes nos eventos, né? De direito sistêmico, em palestras, enfim. E quero saudar aqui todos os palestrantes e também o Bruno, do CNV em Rede, que eu acompanho um pouco nas redes sociais, então é uma honra estar aqui com você, viu, Bruno? A gente compartilhando desse palco virtual aqui. E a todos os participantes aqui, tá? Muito grato aí pela presença de todos. Eu acho muito interessante essa iniciativa de trazer o tema da comunicação não violenta para um simpósio a respeito do direito sistêmico, né? O título do simpósio, se eu não me engano, é Trazendo o Direito Sistêmico para o Judiciário, né? Alguma coisa assim. E para mim faz todo sentido. A gente que estuda o direito sistêmico, que eu também sou um estudioso do direito sistêmico, eu estava na primeira turma da pós-graduação de direito sistêmico, faz todo sentido para nós que estudamos a constelação familiar também estudar a comunicação não violenta. E faz todo sentido para nós que estudamos comunicação não violenta, que eu também sou um estudioso da comunicação não violenta, estudar o direito sistêmico, estudar as constelações familiares. São conhecimentos que se integram e se complementam muito bem. E aí eu com a Genice, costurando o tema da palestra, a gente chegou nesse tema, né? A comunicação que arma e a comunicação que desarma. E isso eu quis dar esse título para evidenciar esse olhar que nós podemos ter. Nós que trabalhamos com resolução de conflitos, nós que trabalhamos com transformação dos conflitos. Eu acredito que a maior parte das pessoas aqui presentes ou que venham a assistir a gravação depois são advogados, são pessoas da área jurídica, mesmo que não sejam advogados. E para nós que trabalhamos com resolução de conflitos, com gestão de conflitos, nós precisamos compreender, nós precisamos desenvolver um olhar para compreender as dinâmicas que geram violência e as dinâmicas que geram paz nos relacionamentos. E aí, indo bem direto num dos aspectos essenciais da comunicação não violenta, eu considero que é o principal elemento, tá? O principal elemento que o Marshall Rosenberg, que é a pessoa que organizou os conhecimentos da comunicação não violenta, o principal, assim, elemento que ele evidenciou, que gera violência nas relações, que gera desconexão entre as pessoas, é o julgamento moral. É esse padrão de pensamento segundo o qual uns estão certos e outros estão errados. Então, se eu for bem na essência mesmo do que é a comunicação que arma, porque nós podemos tratar esse assunto num nível mais óbvio, que é assim, poxa, se eu xingo a pessoa, se eu falo que a pessoa é isso, é aquilo, né? Tem expressões verbais que são mais evidentes, que não precisa explicar muita coisa. Todo mundo sabe que são formas de expressão que afastam as pessoas umas das outras. Mas o que o Marshall trouxe na comunicação não violenta foi que essa comunicação que desconecta, ela pode acontecer de formas muito sutis. O julgamento moral pode se manifestar na nossa linguagem de formas muito sutis. E aí, fazendo uma ponte com os conhecimentos da constelação familiar, do direito sistêmico, eu vejo como que é importante a gente estudar essas duas coisas, essas duas fontes de conhecimento. Porque eu faço mediação de conflitos, né, como eu fui apresentado já. Eu faço mediação de conflitos e eu já passei por diversas situações de estar fazendo um trabalho com as pessoas
no nível da linguagem, no nível da comunicação, trazendo alguns exercícios, alguns princípios da comunicação não violenta para ajudar as pessoas a se compreenderem mutuamente, mas chegou um ponto, em algumas vezes, chegou num ponto em que eu não consegui avançar só com os conhecimentos da comunicação não violenta. Em alguns momentos é necessário a gente ampliar um pouco a compreensão, porque tem um princípio básico que o Bert Hellinger observou nas constelações familiares, que que tem a ver com uma palavra que ele usava muito, uma das frases de solução que se usa na constelação familiar em alguns momentos, que é uma palavra muito simples, que é sim. Sim. Então, eu já vi várias vezes em constelações familiares chegar num momento em que a pessoa que está com dificuldade de lidar com um determinado conflito, ela diz sim. E através dessa palavra, essa palavra tem uma força. Essa palavra sim reverbera na energia, reverbera nos sentimentos das pessoas envolvidas em todo o campo, todo o sistema, trazendo uma postura de aceitação. O sim traz uma postura de aceitação. Aceitação da outra pessoa assim como ela é. Aceitação da vida assim como ela é. Aceitação de tudo que aconteceu assim como aconteceu. E isso tem um efeito profundamente terapêutico na vida da pessoa que está sendo atendida na constelação e na vida nossa, na nossa vida, que podemos aprender com os conhecimentos do direito sistêmico. Porque não é só para a pessoa que foi procurar e é um cliente e tal, e foi procurar um advogado, etc. São princípios, são conhecimentos que servem para a nossa vida. Então, eu percebo como esse princípio da aceitação do outro como ele tem uma profunda ligação com esse princípio da comunicação não violenta, que é o não julgamento. Porque, como eu estava dizendo, tem situações que a gente está trabalhando através da comunicação, da linguagem, mas a gente esbarra nessa postura interna da pessoa, que ainda não se sente pronto para dizer sim, para aceitar a pessoa como ela é, para aceitar o jeito que a pessoa pensa, assim como ela pensa, para aceitar que as crenças da outra pessoa, as coisas que ela acredita que são corretas, para aceitar que isso, por mais que seja estranho para mim, também está certo. É o certo dela. Não é igual ao meu certo, mas é o certo dela, então também está certo. Então é uma postura interna que a gente trabalhando num nível mais profundo que o direito sistêmico proporciona, facilita os mediadores, os advogados, os gestores, os professores, os pais, as mães, qualquer pessoa que trabalhe com gestão de conflitos, facilita o nosso trabalho, quando a gente tem esse olhar mais profundo. E aí, voltando assim para o tema central, a comunicação que arma e a comunicação que desarma. Essa não aceitação do outro, ela gera em nós uma postura julgadora, uma postura segundo a qual eu tô certo e o outro tá errado, E isso se manifesta no meu pensamento. Se eu não tenho isso bem trabalhado dentro de mim, essa postura do sim, essa postura da aceitação, então o meu pensamento ele será carregado de julgamento. É assim que acontece. O meu pensamento será carregado de julgamento. Eu vou enxergar o erro no outro em diversas situações, em diversas circunstâncias. E aí a minha comunicação, a minha linguagem, a forma como eu me expresso verbalmente e não verbalmente, porque também a gente sabe hoje em dia, já há muito tempo, a psicologia já descobriu isso, que a comunicação não verbal representa, 90 e poucos % da comunicação de uma pessoa. Então, não estamos falando só da comunicação verbal, estamos falando da comunicação como um todo.
Se eu tenho pensamentos julgadores em relação às outras pessoas, em relação a uma pessoa especificamente, eu vou expressar isso na minha comunicação. Eu vou expressar isso de alguma forma. Então, a comunicação que arma, né, que eu quero dizer, é a comunicação carregada de julgamento. E a comunicação que desarma é justamente o que o Marshall trouxe na comunicação não violenta. É uma forma de se expressar que tem um potencial muito grande de desarmar a outra pessoa e de nos desarmar também. Porque essa comunicação não violenta, com toda a bagagem, com todos os ensinamentos, com toda a prática que a comunicação não violenta oferece para nós, ela nos convida a compreender, nos convida a compreender o outro. A compreender, por exemplo, se alguém tem uma atitude que me incomoda, uma atitude que me aborrece, se alguém tem um comportamento que eu acho muito errado e que a pessoa não deveria agir dessa forma, eu consigo, através da comunicação não violenta, fazer uma investigação profunda para compreender que por trás do meu julgamento que diz que a pessoa está errada, que ela não deveria agir assim, que ela é muito isso ou ela é pouco aquilo, enfim, uma série de julgamentos que a gente faz, eu consigo transcender essa série de expressões de pensamento julgador, e consigo compreender que por trás de uma atitude, por trás do comportamento de uma pessoa, estão necessidades. Eu compreendo que existem necessidades humanas que movem aquela pessoa, que faz com que aquela pessoa haja daquela maneira. Então eu consigo compreender a necessidade por trás de uma ação. E consigo compreender também os sentimentos dessa pessoa. Consigo compreender o que a pessoa está sentindo. Eu consigo fazer um esforço consciente para procurar compreender o que a pessoa sente. O que a pessoa deve estar sentindo que a leva a agir de uma determinada maneira. Então, tudo começa com esse esforço que a comunicação não violenta propõe para nós. Esse esforço de compreender. Essa intenção que a gente coloca para compreender a outra pessoa. E também para compreender a nós mesmos. Porque para a gente trazer na nossa fala, trazer na nossa comunicação uma linguagem que conecta, uma linguagem que aproxima, uma linguagem que convida a outra pessoa a nos compreender, eu preciso primeiro fazer um esforço para me compreender. Porque se eu não faço um esforço para compreender por que eu me aborreço tanto, por que aquela atitude daquela pessoa me incomoda tanto, por que eu me sinto ofendido, por que eu fico revoltado com algumas coisas, por que eu fico indignado com algumas coisas, por que algumas coisas que a pessoa faz me dão raiva, eu fico com raiva, por quê? Por que eu me sinto assim? Então essa é uma investigação que nós podemos fazer de nós mesmos. Por que é que eu me sinto assim? E aí, pela comunicação não violenta, existe um caminho, que é eu compreender que necessidade minha que não está sendo atendida e que me faz me sentir assim, que faz eu sentir raiva, que faz eu sentir indignação, que faz eu sentir revolta, sabe? Que necessidade minha não está sendo atendida? Então, a comunicação não violenta nos convida a compreender que esse sentimento de raiva, de revolta, de indignação, que move muitos processos judiciais, que move muitas ações, que move muitos clientes que vocês têm, né, que procuram um advogado, a gente aprende pela comunicação não violenta que esses sentimentos não são causados pela outra pessoa.
o outro nunca é responsável por aquilo que eu sinto. O outro, aí eu já estou trazendo alguns elementos da comunicação não violenta, estou dando assim uma palhinha, depois o Bruno pode complementar e pode abordar de outra forma. Mas estou dando já algumas pinceladas. O outro nunca é responsável por aquilo que eu sinto. O que o outro faz pode servir de estímulo, pode servir de gatilho, pode disparar, né, ser um estímulo que dispara um sentimento em mim, uma reação em mim, alguma emoção em mim, mas não é a causa. A causa daquilo que eu sinto tem muito a ver com a minha necessidade que não está sendo atendida, e por isso eu tenho sentimentos assim dolorosos, sentimentos desagradáveis, e isso, né, essa necessidade minha não atendida, combinada com o jeito que eu penso, com o jeito que eu percebo a realidade, com as minhas crenças, com a minha tendência de enxergar essa pessoa como isso, como aquilo, de atribuir um rótulo a outra pessoa, de estereotipar a outra pessoa, de já carregar comigo uma predisposição de olhar o outro com um olhar depreciativo. Isso acontece muito. Uma tendência de olhar o outro com um olhar depreciativo, de enxergar o que há de ruim no outro, de não enxergar o que há de bom no outro. Então, a comunicação não violenta, para quem pratica, para quem procura estudar esse assunto, esse tema, ela pode nos transformar muito nesse sentido. Transformar o nosso olhar para ter cada vez mais um olhar apreciativo do ser humano, para compreender que a pessoa muitas vezes não faz uma coisa por mal. Ela está buscando atender uma necessidade. O que acontece é que muitas vezes a pessoa encontra uma estratégia trágica para atender uma necessidade que é legítima. Às vezes a pessoa quer atender uma necessidade de segurança, ela está com medo, né? Ela quer atender uma necessidade de reconhecimento, ela quer ser vista, quer ser reconhecida, quer ser apreciada. E o jeito que ela encontra, muitas vezes, é um jeito meio assim, desajeitado, vamos dizer assim, um jeito meio desajeitado. Porque ela não consegue atender o objetivo dela, de se sentir mais segura, de se sentir mais reconhecida. Não, porque ela tem uma atitude meio desajeitada que gera revolta, que gera raiva, que gera briga, que gera discórdia. Então, outro princípio da comunicação não violenta: a distinção entre estratégia e necessidade. O que acontece muitas vezes numa ação judicial é as partes, representadas por seus advogados, ficarem disputando em torno das estratégias, do que cada um encontra como estratégia para ter a sua necessidade atendida. E se eu estou numa briga com alguém e eu faço um pedido, ou muitas vezes uma exigência, né? Faço uma exigência, e a outra pessoa também faz uma exigência, e a minha exigência muitas vezes chega para o outro como uma ameaça, como uma ofensa, né? E vice-versa. E se eu encaro a exigência do outro como um perigo para mim, é uma ameaça para mim, aquela exigência que a pessoa está fazendo, e vice-versa, então a gente vai ficar brigando em torno de estratégias. A minha estratégia não vai atender a outra pessoa. A estratégia da outra pessoa não vai me atender. Então a gente nunca vai chegar num acordo. A gente nunca vai chegar numa harmonização dos nossos interesses reais, das nossas necessidades, porque nós estamos brigando em torno das estratégias. Agora, se nós somos capazes de aprofundar o entendimento do ser humano e perceber que por baixo das estratégias estão necessidades, e se eu tenho uma capacidade de acolher, de legitimar e de validar a necessidade da outra pessoa,
Não o que ela está pedindo, não o que ela está exigindo, não o comportamento dela. Não estou falando de aceitar o comportamento do outro, assim, qualquer que seja. É a gente compreender que por trás do comportamento existe uma necessidade. Ela está buscando atender uma necessidade. E se eu consigo me conectar com essa necessidade do outro, eu posso naturalmente desenvolver uma empatia. Na verdade, a empatia já está acontecendo quando eu me conecto com a necessidade do outro. A empatia já está aflorando dentro de mim. Eu já estou conseguindo me compreender a outra pessoa, me colocar no lugar da outra pessoa. Muitas vezes eu vejo um comportamento desajeitado de alguém e eu percebo a necessidade por trás, e aí eu percebo, puxa, essa necessidade que essa pessoa está buscando atender e ela às vezes nem sabe que é isso que ela está querendo atender, às vezes eu percebo e eu me conecto porque eu percebo que eu também tenho aquela necessidade. Eu também preciso me sentir seguro. Eu também preciso me sentir reconhecido. Eu também quero ter um lugar no mundo, quero ser visto, né? Então, isso desperta um sentimento de amor naturalmente, esse esforço consciente de compreender a outra pessoa. E aí, essa compreensão de que por trás de comportamentos estão sentimentos, estão necessidades, isso parte de nós, como eu já disse, parte de nós mesmos. Porque o que acontece é que por não ter uma habilidade de colocar o foco da minha atenção em mim, no que está vivo em mim, do que está acontecendo dentro de mim, do que eu estou sentindo, do que eu estou precisando, por não ter essa habilidade, eu preciso colocar a minha atenção em algum lugar. Todo mundo é assim. A gente tem o nosso pensamento. O nosso pensamento está sempre buscando onde colocar o foco. Onde que a gente vai buscar soluções para os nossos problemas. E se eu não tenho um treino para colocar o meu pensamento, para colocar a minha investigação, colocar meu esforço de compreensão dentro de mim, eu tendo a encontrar a solução no outro. Ou seja, o outro me deve algo. O outro precisa fazer algo para que eu fique feliz, para que eu me sinta atendido, para que eu me sinta pleno. Aquela carência que eu sinto, o outro é que tem que suprir a minha carência. Se eu não tenho uma habilidade de perceber a minha carência, de acolher a minha carência, de compreender, de buscar formas diversas, a diversidade, né? Existe uma diversidade, de buscar formas diversas de atender uma carência minha. Se eu tenho uma visão limitada de como eu posso atender uma carência minha, como é que eu vou buscar atender? Na pessoa que está na minha frente. O outro é responsável por atender a minha carência. E aí, se o outro não atende a minha carência, o outro é culpado. Ele deveria, né? Então, tudo começa com essa autoinvestigação. A gente compreender o que a gente sente, compreender o que a gente precisa. E compreender as nossas crenças. Eu vejo que, pelo que eu já estudei comunicação não violenta, isso não é tão trazido assim na origem, né, da comunicação não violenta pelo Marshall. Mas eu vejo outras pessoas estudiosas trazendo isso com muita propriedade. E eu gosto muito disso também. Para mim, faz todo sentido. Essa investigação de si mesmo também inclui a investigação das próprias crenças, dos próprios valores, do que é importante para mim. Porque isso molda a forma como eu enxergo a vida, a forma como eu enxergo a outra pessoa. Então, tem um roteirinho, assim, vamos dizer assim, um roteirinho bem conhecido para quem já leu o livro do Marshall, né, o livro da comunicação não violenta, para quem já fez algum curso introdutório, isso é amplamente conhecido. Que é a gente usar os 4 passos. Né? Os 4 passos são bem conhecidos na comunicação não violenta, mas eu gosto de dizer que a comunicação não violenta é bem mais que isso, tá?
Mas eles são úteis, eles são bem úteis, porque eles nos ajudam a direcionar a nossa linguagem, a direcionar o nosso pensamento, a direcionar a nossa expressão para uma comunicação que desarma, para uma comunicação que conecta, que une, uma comunicação que une, que convida a pessoa a me compreender. Eu vou falar um pouco disso. Porque o que acontece? Às vezes, se eu não tomar cuidado, eu entro numas de exigir que a pessoa me compreenda. Eu quero que a pessoa me compreenda. Eu preciso que a pessoa me compreenda. É uma necessidade minha ser compreendido. Todo mundo tem essa necessidade. Mas a forma como eu me expresso, se eu não tomar cuidado, não será um convite para que a pessoa me compreenda. Eu vou afastar a pessoa de mim. Eu não vou atingir o meu objetivo, né? Então, como que eu faço para que a minha comunicação seja um convite para que a pessoa me compreenda? Então, esses 4 passos que o Marshall explicou de uma maneira muito didática, eles ajudam muito. Então, como é que é isso? É a gente, em primeiro lugar, observar um fato sem julgamento. A gente conseguir falar para alguém que fez algo que eu não gostei, por exemplo, falar, olha, por exemplo, um casal divorciado e que está brigando na justiça porque por guarda unilateral e um não confia no outro, um acha que o outro não tem responsabilidade, vice-versa, enfim. Aí essa mulher fala pro homem, você não tá nem aí pros seus filhos. É uma fala carregada de julgamento. Você não tá nem aí pros seus filhos. Agora, se a gente for aprofundar um pouco mais, se a gente for investigar o que está por trás dessa fala, provavelmente tem muitas coisas, muitas ações, muitos eventos que fazem a mulher dizer isso. Mas vamos pegar um evento. Um evento. É assim, por exemplo, aquele dia a gente combinou que você buscaria o João às 2 da tarde e você chegou só às 3 da tarde. Fato. Não tenho que discutir. Se ela chegar para ele e falar, é verdade que naquele dia que a gente combinou às 2 horas você só chegou às 3? Ele vai falar, sim, é verdade. É um fato. Agora, os motivos que levaram ele a atrasar, isso já é outra coisa. Pode ter acontecido muita coisa, pode ter sido algum imprevisto, pode ser, eventualmente, até uma falta de responsabilidade, não vou negar que isso seja uma possibilidade. Mas a mulher dizer, você não está nem aí para os seus filhos, é uma fala que desconecta, que afasta, que faz o homem se sentir ameaçado. É uma fala que chega como uma ameaça para outra pessoa. Ameaça à autoestima, ameaça ao senso de valor próprio, ao senso de respeito, né? Então, uma fala que chega para outra pessoa como uma ameaça. E quando a gente tem uma fala que chega para outra pessoa como uma ameaça, o que a outra pessoa faz? Ela se defende. O ser humano é assim, natural. Qualquer animal faz isso. Diante de uma ameaça, a gente se defende. Então a gente não pode, não vou falar que não pode, mas assim, se é que a gente quer convidar o outro a nos compreender, a minha fala não pode, tá? Não pode chegar para o outro como uma ameaça. Tem que chegar como um convite, né? Então, em vez de falar, você não tá nem aí para os nossos filhos, eu posso falar, você naquele dia chegou a tal horário. Pronto, falei do fato. Um fato isento de julgamentos na minha fala. Segundo passo da comunicação não violenta. Como é que eu me sinto em relação a isso? Como é que eu me senti em relação a isso? Então, em vez de falar, eu fico revoltada quando você faz isso. Eu posso até dizer, é até possível falar isso, usando a comunicação não violenta. Mas assim, trazendo a responsabilidade para mim, né? Porque a revolta, a raiva, a indignação são sentimentos secundários. São sentimentos que
são derivados de um julgamento. Não são sentimentos primários, aquilo que eu sinto na hora que acontece aquilo. É aquilo que aflora dentro de mim quando eu misturo aquele sentimento primário de insegurança, de medo, de tristeza com julgamentos. Então isso produz dentro de mim sentimentos secundários, como revolta, como raiva, como indignação. Então, eu preciso fazer um esforço para identificar o meu sentimento mesmo. Então, quando você atrasou naquele dia, que você chegou tal hora e não tal hora, eu fiquei muito preocupada. Eu, mãe do João, fiquei muito preocupada. Por isso, por aquilo, fiquei preocupada. Porque eu tenho uma necessidade de que o João se sinta seguro. Naquele momento eu fico preocupada que ele vai ficar com medo, que ele vai ficar com medo que ninguém vai buscar, que ele vai ficar com a impressão de que a gente não cuida dele, que ele vai ser abandonado. É uma preocupação minha enquanto mãe, né? Então eu posso falar das minhas preocupações, eu posso falar dos meus medos, sabe? Das minhas necessidades. E por fim, o quarto passo é um pedido, sabe? Eu posso pedir para o pai do meu filho, posso falar, olha, eu quero muito evitar que isso aconteça de novo. Como é que a gente pode fazer? Será que tem como a gente se comunicar, melhorar a nossa comunicação? Você me avisar com antecedência se isso for acontecer, porque aí eu dou outro jeito. Vamos pensar junto, eu posso convidar a pessoa para buscar uma solução junto comigo. Ou se eu já tenho uma estratégia traçada, se eu já tenho uma solução que para mim funciona, posso propor, olha, na próxima vez, se for acontecer isso, e se você fizer tal coisa? Eu posso fazer um pedido. E é um pedido não como uma exigência, que ele tem que fazer aquilo. É uma possibilidade. Eu abro o meu coração para que ele possa dizer não para o meu pedido e para que ele possa propor uma outra estratégia para atender aquela necessidade. E aí entra uma negociação. Aí pode entrar uma negociação construtiva. Sr. Yuri, aqui nós precisamos levar a CNV para grade curricular das escolas urgentemente. Desde a infância, o ser humano precisa ter instrumentos investigatórios para identificar suas necessidades humanas, universais e nomear seus sentimentos. Só assim estaremos verdadeiramente preparados, preparando pessoas com maior possibilidade de serem livres. Isso foi um comentário da Vivian, mas ela fez uma pergunta aqui. Dr. Yuri, se a CNV é um convite para gerar conexão, como que o senhor vê o compartilhamento até do pensamento julgador com a pessoa julgada, de forma a convidá-lo gentilmente a me ajudar a desconstruir tal julgamento, para não cristalizar e se ressignificar? Legal, Janice. Bom, Vivian, obrigado pela sua pergunta. Eu já estava de olho nessa pergunta já faz tempo, mas que bom que você pronunciou aqui para todos, viu, Janice? Então a Vivian pergunta assim, se a CNV é um convite para gerar conexão, será que tem cabimento? Eu vou falar em outras palavras, tá? Será que tem cabimento a gente compartilhar com o outro um pensamento julgador em relação à própria pessoa com quem a gente está falando, de forma a convidar a pessoa para nos ajudar a desconstruir o julgamento, para não cristalizar o julgamento e sim ressignificar esse julgamento? E eu achei muito interessante essa sua pergunta, porque eu vejo cabimento sim, viu, Vivian? Eu vejo cabimento sim. Eu trazer num diálogo, por exemplo, eu tenho uma reação de raiva porque a pessoa disse alguma coisa, ou fez alguma coisa, e eu tenho já alguma consciência eu tenho de que se eu tenho raiva é porque tem julgamento no meio, né? E eu quero trabalhar isso dentro de mim, eu quero ressignificar, eu quero promover conexão com a outra pessoa, eu tenho essa intenção, então eu posso, em um diálogo, trazer o meu julgamento, eu posso explicitar algo que tá dentro de mim, eu posso explicitar para a gente falar sobre isso.
o meu julgamento, posso trazer até o sentimento de raiva, falar, olha, quando você fez aquilo eu fiquei com muita raiva. Eu posso fazer isso. Agora tem um detalhe que faz toda a diferença. Se eu expresso o meu julgamento, se eu expresso a minha raiva no momento em que a emoção está forte, grandes são as chances de que as minhas palavras vão chegar para outra pessoa como uma ameaça. Que o meu julgamento chegue para outra pessoa como uma ameaça, como algo que ameace a paz dele, que ameace a autoestima, que ameace a segurança da pessoa. E aí, se eu trago isso de uma maneira que chega como uma ameaça, isso não será um convite. A pessoa tem que ter muita compreensão, tem que ter muita clareza, muita espiritualidade para me compreender se eu falo de um jeito raivoso, se eu expresso o meu julgamento, assim, na hora que a raiva tá forte, assim. Agora, se eu consigo segurar a onda, eu estou dizendo assim, a pessoa precisa ter tudo isso, mas é possível, tá? Tem gente que tem. Mas assim, se eu quero fazer a minha parte para facilitar o diálogo, então eu preciso segurar a onda um pouco e perceber naquele momento de raiva, quando a pessoa faz algo que me deu raiva, que serviu de estímulo para eu sentir raiva, eu posso segurar, eu posso não manifestar em palavras, tomar um cuidado com o que eu vou falar naquele momento, esperar aquela emoção forte esperar passar, e no momento que eu estou mais calmo, ou mais calma, né, uma mulher, por exemplo, eu posso trazer para um diálogo. Olha, quando aconteceu aquilo, eu fiquei com muita raiva de você. E aí, mas assim, nesse momento, quando a pessoa já está mais calma, a ponto de trazer isso para um diálogo, ela já não está mais, naquele momento, com aquela atitude de você precisa mudar, você deveria ser diferente, sabe? Essa coisa de querer que o outro mude, que se o outro não mudasse, se o outro não for diferente do que ele eu sofro. O outro é a causa do meu sofrimento. Então, se eu tô naquela raiva, é muito difícil eu conseguir convidar o outro a sentar junto comigo, refletir sobre o meu julgamento, me ajudar a desconstruir esse julgamento. É muito difícil. Agora, se eu estou num outro momento, já consigo acalmar um pouco os ânimos, eu posso sim falar, olha, senti muita raiva de você naquele momento, porque quando você fez aquilo, veio para mim, veio na minha cabeça toda uma memória que eu tenho, todo um sentimento que eu tenho da minha família, de que os homens isso, de que os homens aquilo, ou de que as mulheres isso, de que as mulheres aquilo. Então eu começo a trazer para o diálogo com a pessoa o meu processo interno. O que eu vivenciei? Eu fiquei com raiva. Eu percebi em mim uma série de pensamentos julgadores em relação a você. Que você é isso, que você é aquilo. Mas olha só, se eu estou fazendo isso num outro momento, eu já estou fazendo uma eu não sei como é que a gente pode chamar, uma meta-análise. Eu já estou me examinando. Eu já estou refletindo sobre mim mesmo, né? Eu já fiz uma reflexão, alguma reflexão eu já fiz, para perceber que eu senti raiva, para perceber que eu tive pensamentos julgadores e trazer de uma forma mais humilde. Não no sentido de que é isso mesmo, a minha raiva tem fundamento, eu tenho razão de ter raiva porque você está errado mesmo. Não assim com uma arrogância de que aquilo que eu penso sobre você está certo, você está errado mesmo. Então o meu julgamento não é um julgamento, é uma verdade. Percebe? Agora, se eu trato o meu julgamento como um julgamento e não como uma verdade, eu já estou demonstrando alguma humildade de reconhecer que é um julgamento, que o meu pensamento está carregado de julgamento e que isso está provocando raiva em mim e que eu posso refletir sobre isso, eu posso ressignificar isso. E aí eu posso pedir ajuda da pessoa para
desconstruir isso junto comigo, para dar as mãos, para me dar as mãos e investigar isso, o meu processo interno, junto comigo. Só que para isso eu tenho que me colocar de uma forma não ameaçadora, de uma forma humilde, né? Então, espero ter respondido a sua pergunta, viu, Vivian? Eu gostei muito dessa pergunta. Parabéns. Nossa, que explicação. Gratidão mesmo, Yuri. Posso responder a outra? Tem uma outra pergunta da Vivian aqui? Tem, pode. A Vivian perguntou também: em um mundo onde o pensar e agir estão tão valorizados, sem passar pelo sentir, seria a CNV uma ponte para passar pelo sentir antes do agir? Na verdade, o que eu entendo dessa pergunta que a Vivian está fazendo é de uma tendência que a gente observa, uma coisa muito comum de muitas pessoas, de agir por impulso, né? Sem se conectar com o seu próprio sentimento. É isso que eu estou entendendo da pergunta. Né? Sem passar pelo sentir, ela disse. Na verdade, eu vou colocar de uma outra forma, da forma que eu entendo. Eu entendo que não é possível a pessoa agir sem sentir. Todo mundo está sentindo o tempo todo. Tudo que a gente faz é movido por sentimentos. Também. Por sentimentos e pela razão também. O que acontece é que muitas vezes a gente acha que a pessoa não está passando pelo sentimento para poder ter uma comunicação não violenta, é porque ela não está trazendo para a consciência aquilo que ela está sentindo. Ela não está entrando em contato com aquilo que ela está sentindo. Ela não está percebendo e compreendendo conscientemente aquilo que ela está sentindo. Não é que ela não esteja sentindo, ela está sentindo. Por isso que ela está agindo daquela maneira. Então, a CNV eu vejo como uma ponte, sim, para entrar em contato com os nossos sentimentos. Para poder, através dessa compreensão, e dessa clareza, dessa consciência em relação aos nossos próprios sentimentos, sabe, de perceber o que eu sinto, de compreender aquilo que eu sinto, de acolher aquilo que eu sinto, de examinar, investigar aquilo que eu sinto, isso me permite tomar ações, tomar atitudes muito mais ponderadas, muito mais compreensivas, muito mais conscientes das consequências das minhas atitudes, né? Então, e a CNV, ela é uma ponte nesse sentido, porque ela nos convida, uma das coisas que eu não falei com tanta, assim, tão claramente, que talvez o Bruno desenvolva melhor daqui a pouco, uma das coisas da comunicação não violenta é a gente nomear aquilo que a gente sente. A gente dar nome, perceber, isso que eu estou sentindo é raiva, isso que eu estou sentindo é medo. Dá nome para aquilo que eu sinto. Esse letramento emocional, esse ganho de vocabulário, a gente aprender a identificar, a dar nome, a distinguir, né, aquilo que a gente sente. E isso nos ajuda a entrar em contato com o que a gente sente. Isso nos ajuda a expressar aquilo que a gente sente com mais clareza. Se a gente sabe dar nome para o nosso sentimento, a gente consegue expressar com mais clareza, com mais didática, vamos dizer assim. Ser mais didático com a outra pessoa. Olha, eu estou me sentindo assim, assim, assim. Quando você agiu de tal forma, eu me senti assim. Porque eu tenho uma necessidade assim, assim, assim. Então eu tô identificando, estou dando nome para as coisas que acontecem dentro de mim. Isso me ajuda a ser mais didático com a outra pessoa, para ajudar a outra pessoa a me compreender também. Porque tudo que eu mais quero é ser compreendido. Então eu preciso ajudar a outra pessoa a me compreender. Às vezes não é fácil. Tem gente que fica muito brava quando não é compreendida. Só que ela mesma não se compreende direito, ela mesma não sabe o que está acontecendo com ela. E ela exige que o outro compreenda o que está acontecendo com ela. E nem ela mesma sabe o que está acontecendo com ela. Sabe explicar muito bem, né?
Não estou falando que isso é um erro, não estou julgando. É uma inabilidade, é uma falta de habilidade. Essa habilidade pode ser desenvolvida. Né? Tem cursos de comunicação não violenta, tem grupos de prática, tem muita gente boa trabalhando com isso. Eu sou uma das pessoas que trabalha com isso, mas eu conheço muitas pessoas que trabalham com isso. Quem quer se aprofundar nesse tema, pode buscar recurso. A Vivian está agradecendo aqui. Ela diz que meu coração transborda de esperança ao ouvi-lo. Legal. Obrigado, Vivian. Para quem tiver interesse, eu tenho esse curso aqui que é Comunicação Consciente para uma Advocacia Pacificadora. Como viver e aplicar a comunicação não violenta na resolução de conflitos. Eu vou colocar o link aqui. Vou tirar a tela. Eu vou colocar o link aqui no chat. Quem quiser saber mais, clica lá, tá? São 8 horas de conteúdo, onde eu aprofundo bastante coisa da comunicação não violenta, como é que vocês que trabalham com direito podem trazer isso para o seu trabalho como mediadores, como pacificadores, está ajudando os clientes a resolver os seus conflitos, tá? O que eu fiz agora foi realmente uma pincelada, o que dá para fazer nesse tempo.